Bom, gente, para começar, vamos aqui a gente relembrar a forma que a gente usa para poder abrir o arquivo, né, para a gente abrir aquele template padrão que vocês já receberam aí. Para começar, a gente vai nessa tela inicial do Revit, a gente vai em Novo, e aqui a gente vai procurar onde está salvo aquele arquivo que vocês receberam. Então, provavelmente vai estar no Downloads ou nos meus documentos, mas basta vocês encontrarem aí onde está aquele arquivo, e depois você vai abrir. E quando você abre, ele vem para essa tela. E nessa parte é só você garantir que esteja clicado aqui em projeto para a gente poder dar o OK, que o Revit já vai fazer a atualização, né, para a versão atual e vai abrir para vocês naquela janela que a gente precisa. A segunda coisa para a gente ver é só relembrar também como é que a gente faz para abrir essas duas janelas que a gente sempre vai precisar, que são as janelas de propriedades e de navegador de projetos. Vou fechar aqui para a gente poder ver. Elas vão estar sempre aqui em vista, interface do usuário, e aí aqui a gente tem todas as janelas que a gente vai ter acesso. Então, basicamente, a gente vai sempre ter que ter abertas ali propriedades e o navegador de projetos, que são as formas que a gente vai usar para controlar por onde a gente olha o modelo que a gente está fazendo, e também na parte de propriedades, que é onde a gente vai configurar uma série de coisas aqui, uma série de opções para a gente poder acertar os objetos que a gente está modelando aqui no Revit. Bom, gente, para começar o tema de hoje, a gente vai falar sobre topografia. Falar rapidinho do que mudou nesses últimos anos. Até o Revit 2023, a gente tinha uma forma de modelar com algumas ferramentas ali para fazer a topografia, que no 2024 mudaram muito. Então ele ficou bem mais complexo, ficou um pouco mais difícil de se entender, de se fazer e tal. Mas agora no 2025 isso mudou. Ele teve alguns ajustes, ele resgatou algumas formas de se fazer algumas coisas lá de 2023, mas está bem mais interessante, está bem mais fácil de fazer, está bem mais amigável. Então a gente não vai ter problema para fazer topografia aqui não. A gente vai fazer aqui primeiro o desenho de um terreno genérico para a gente poder entender as ferramentas ali e tal, como é que elas funcionam. E depois a gente vai ver como é que a gente importa coisas do CAD, fazer algumas coisas mais específicas também. Então, para começar, na verdade, a gente, como tudo aqui no Revit, na verdade, a gente vai procurar ali naquelas abas ali em cima o que tem a ver com o que a gente quer fazer. Então, no nosso caso, eu quero fazer uma topografia, um terreno. Então, eu vou procurar aqui e vou achar no nosso caso, o Massa Terreno, que vai mostrar aqui todas as ferramentas que a gente vai ter disponível para fazer. Para começar, vou pedir para a gente ir lá no 3D. Então, eu vou no navegador de projetos e vou aqui no 3D. Não precisa ser aqui, ele vai ser aqui só para facilitar para a gente ver, mas é só para a gente ter isso como base. Ok, agora então como é que a gente vai fazer a topografia aqui? A gente, quando está aqui no nosso terreno, a gente tem esse botão de solo topográfico e a gente tem essa setinha aqui embaixo que dá outras opções que a gente vai ver mais para frente. No nosso caso, a gente vai clicar aqui nesse botãozão de solo topográfico mesmo, que quando eu clico nele, eu vou para aquela já conhecida janela de modificação de elementos. Eu tenho a parte de modificar e tal, e eu tenho a parte de criar coisas aqui. No nosso caso, eu vou criar um terreno novo, vai ser genérico, então a gente vai poder usar essas ferramentas de desenho aqui. Para a gente ter certeza que tipo de terreno a gente está fazendo, vamos aqui no Propriedades, e aí nesse Propriedades eu vou pedir para a gente trocar aqui em cima o sólido topográfico. Eu vou clicar nesse botãozão aqui, a gente está com o sólido genérico ali, que é um topográfico base. Vou pedir para a gente colocar nesse de baixo, que é o sólido topográfico grama. Ele tem algumas dimensões, algumas coisas ali que vão facilitar para a gente entender o que está acontecendo. A partir do momento que eu selecionei isso, eu vou vir aqui nessa parte de desenho e vou escolher a ferramenta que eu quiser. Pode ser qualquer uma. No meu caso aqui eu vou usar o retângulo, então cliquei no retângulo aqui em cima e vou aqui embaixo clicar, vou fazer um terreno de mais ou menos fazer um terreno menor um pouquinho, que aí fica mais fácil de a gente ver o que está acontecendo. Fazer um terreno de mais ou menos 35 por 25, alguma coisa assim. Ficou aqui com 36 por 24, mas não tem problema, vamos deixar isso aí mesmo. Se você quiser editar as dimensões, é só você clicar ali e acertar o que você quiser também, a gente já sabe disso. Coloquei aqui, o meu ficou com 37 por 25. Depois que a gente tiver feito isso, né, só confirmar se aqui está em sólido topográfico grama mesmo.
E a partir do momento que eu fiz isso, como qualquer outro desses elementos que a gente precisa desenhar, como piso, telhado, na hora que eu terminar o desenho, eu venho aqui no OK e nesse tiquezinho verde e vou dar um OK para ele finalizar. Vou clicar fora aqui, que a gente já consegue ver que tem aqui um sólido topográfico pronto. Ele está totalmente plano, então a gente vai ver aqui agora como é que a gente faz para a gente fazer ele ficar inclinado. E para fazer ele ficar inclinado, basta a gente clicar nesse sólido que ele acabou de ser feito, e eu vou aqui no lado direito, como a gente já viu também, toda vez que a gente clica em alguma coisa aqui no Revit, essa parte muda, aparece essa aba verde e a gente tem algumas opções sobre ele. O que eu vou clicar é esse botão aqui, ó, modificar subelementos. Quando eu clico nele, eu passo a ter acesso àquela figura geométrica que gerou o meu terreno topográfico. Se eu clicar numa dessas bolas aqui, esses pontos, eu vou conseguir ajustar essa altura. Então, eu cliquei nesse aqui e vou colocar aqui 5 metros. Eu vou clicar nesse outro aqui, selecionar, pode ser a caixa de seleção também. Vou clicar aqui e vou colocar 4. Nesse aqui eu vou colocar 2. Você pode também clicar nessa setinha aqui e subir ela manualmente mesmo para você fazer, ou então você pode clicar ali no número e digitar. Então, no meu caso, eu fiquei com um ponto aqui que ele está a 5 metros, um ponto que ele está a 4 metros, um ponto que está a 2 e um outro ponto que está a 0 metros. Se eu der o ESC aqui, ou se eu clicar no setinho e tal, eu vou ver que o meu terreno já ficou ali pronto. Então, eu tenho ali a inclinação do meu terreno. A partir daqui, a gente vai ter algumas opções de modificação dessa forma. E é o que a gente vai ver aqui a partir de agora. De novo, selecionando o terreno, a gente volta a ter aqui aquela mesma janela de edição. Quando aqui do lado do modificar subelementos, que é o que a gente usou até agora, eu tenho aqui o adicionar pontos. Eu vou adicionar ponto e eu posso fazer algumas coisas diferentes com ele. Eu tenho aqui do lado, eu tenho 3 opções. Isso pode aparecer um botão antes, você clicar para essas opções aparecerem, mas de qualquer jeito elas vão estar aqui. Eu tenho então ao longo da superfície, eu tenho o absoluto e eu tenho o Snap XYZ. Esse ao longo da superfície é o mais básico de todos, eu simplesmente vou clicando aqui, ele vai criando outros pontos ali nessa minha superfície mesmo. Ele não muda a forma, né? Então se a gente ver aqui, ele não está mudando a forma, ele está só criando outros pontos de referência. Isso não vai ter impacto agora, mas à medida que a gente vai fazendo taludes, vai fazendo outras coisas, esses pontos eles vão sempre ficando naquela coordenada que a gente definiu ali quando a gente vem adicionar pontos. Aí aqui, ó, apareceu o botão que eu tinha dito. Quando for assim, é só você clicar aqui na seta, que essas opções do ao longo da superfície, absoluto e Snap XYZ vão estar aqui embaixo também. Então, esses pontos que eu coloquei ao longo da superfície vão ficar meio que travados naquela altura ali. O absoluto também é importante, porque ele vai deixar que a gente coloque, por exemplo, se a gente quiser criar um plano de implantação, se a gente quiser criar uma nova curva de nível que está ali todos os pontos no mesmo nível. Eu vou vir aqui no absoluto e ele me deixa definir aqui a elevação, então eu vou colocar aqui, vou colocar 2 metros. Coloquei 2 metros aqui e à medida que eu vou clicando aqui, ele vai criando os pontos e ele vai ajustando o terreno da forma como ele precisa ser para que ele tenha aquilo lá que a gente acabou de ver. Então, ó, eu vim aqui e esses pontos que eu criei aqui agora, todos eles estão a 2 metros de altura. Então, eu tinha que. Aqui também é bom para a gente ver o que acontece com os pontos que a gente criou. Eles mantiveram a altura original e aí, a partir deles, a topografia desceu para chegar aqui nos nossos 2 metros. Então assim a gente vai ajustando, a gente poderia fazer um desenho mais detalhado aqui da topografia, como é que ela funciona e tal, mas a gente pode fazer esses desenhos aqui. Eu vou até dar um Ctrl Z aqui para desfazer essas últimas coisas que eu fiz, só para ficar mais fácil de ver quando a gente for trabalhar. Então basicamente eu voltei para o meu terreno original, aquele que eu tinha só modificado subelementos, tinha deixado mais alto ou mais baixo. O que eu vou fazer aqui agora
é começar a criar os planos de implantação. Foi nesse elemento aqui que teve a maior mudança de 2024 para 2025. Antes a gente precisava fazer uns cortes, subtrair formas e tal, mas aqui eu posso fazer de uma forma mais direta. O que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou criar um piso aqui, da forma como a gente está acostumado. Então eu vou vir aqui, vou lá em arquitetura, e aí eu venho aqui em piso. Eu posso escolher o tipo de piso tal aqui, vou deixar esse genérico mesmo, mas eu vou vir aqui e eu vou fazer um piso qualquer. Vou fazer qualquer tamanho mesmo, vou dar o OK aqui. Na hora que eu finalizar o desenho, eu venho aqui e finalizo do OK para ele poder fazer o desenho. Aqui está falando que o sólido topográfico e o piso se sobrepõem. Ok, está acontecendo isso mesmo. E aí é isso aí. A gente tem ali, isso significa isso. A gente está com o piso dentro do sólido topográfico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no... Eu estou usando o estilo realista. Se eu colocar aqui no estrutura de arame, vocês vão ver que o sólido vai ficar mais visível lá dentro. Ele está lá embaixo. E é isso mesmo. Realmente, o piso que a gente fez, ele tá ali, ele foi feito no nível 1. Se a gente for ver ali numa elevação, por exemplo, vou colocar aqui no estrutura de arame, o piso está aqui. Ele foi feito lá no nível 1, então ele realmente está dentro do meu sólido topográfico. Voltando para o 3D, o que a gente precisa fazer agora é fazer alguma coisa para que esse terreno ele entenda esse piso que a gente fez como sendo um plano de implantação. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é sempre fazer isso. Vamos desenhar aqui o que vai ser o plano de implantação da minha casa, da minha construção, e usar isso como referência para aquele corte ali na topografia. E como que a gente vai fazer isso? Basicamente, quando eu seleciono aqui o terreno que eu acabei de fazer, volta aqui naquela parte de modificar tal, e a gente tem aqui esses três botões, eles vão ser importantes para a gente a partir de agora. A gente tem o subdividir, que ele vai servir para fazer desenho de terreno, algumas coisas assim. A gente tem o simplificar e a gente tem o escavar, na verdade. Quando a gente clica no escavar, ele deixa a gente selecionar aquele plano que a gente criou com o piso, e quando eu clico nele, ele já faz a subtração aqui pra gente. Vou dar um ESC para a gente poder ver como é que ficou. E eu vou colocar aqui no cores realistas, que aí vocês vão ver melhor. Então, olha só. Ele pegou aquele plano que a gente fez, ele está aqui, ó, e fez o corte no terreno ali pra gente. Então, deixando aqui para vocês verem isso melhor. E a partir do momento que a gente faz isso, se a gente mexer com essa forma aqui, eu posso mover para um lado, mover para o outro. Eu posso até mudar a forma dele. Eu cliquei duas vezes aqui e eu entrei na edição do piso. E quando eu finalizar aqui, ó, ele foi e já ajustou ele para gente. E podemos, inclusive, modificar nível dessas coisas. A gente pode fazer mais de um piso, colocar aqui que ele vai funcionar normalmente. Ó, deixa eu fazer aqui, deixa eu chegar para cá. Vamos pegar esse, vamos colocar aqui. Vou finalizar. E vamos supor que a gente tem um outro plano de implantação aqui. Arquitetura, piso, vou fazer o desenho aqui. E aí na hora que eu finalizar, deu aquela mesma mensagem falando que está lá dentro. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar isso aqui e eu vou pegar aqui o escavar. Na hora que eu pego o escavar, não está dando para eu ver ali, né? Então vou vir aqui, ligar a estrutura de arame, que aí eu consigo pegar o terreno e ele já fez o outro vazio ali pra gente. Deixa eu voltar aqui. Cores consistentes. Então, a gente ficou ali com os dois terrenos pra gente. E com isso a gente faz aqui essas mudanças que a gente precisar. Se eu quiser, por exemplo, pegar isso aqui e ele não vai ficar lá no... Vamos supor que esse aqui ele seja mais alto. Esse aqui está no nível 0 e esse aqui eu quero que ele fique no nível mais 1, mais 2, alguma coisa dessa. Eu posso vir aqui no propriedades, estou com ele selecionado, né, o plano, o piso que eu fiz ali. E aí eu tenho essa altura de deslocamento aqui, eu posso colocar, vou colocar 1.5, que aí ele vai, deixa eu dar um aplicar aqui, que ele vai subir ali. Se a gente for ver, vou até aproveitar para colocar um corte aqui.
Deixa eu vir aqui em um desenho de projeção horizontal, né? Vou pegar no Vista e vou colocar o corte, que aí a gente vai conseguir ver o que aconteceu ali. Então, eu tenho um piso que está aqui no nível 0, esse aqui eu coloquei para a altura dele de 1,5, então ele está aqui cortado e está aqui a topografia toda certinha como a gente precisava dela. Beleza, então voltando lá no 3D, deixa eu reposicionar um pouco esses planos aqui, que a gente vai fazer umas coisas aqui agora. Aí desse jeito aqui vai ficar um pouquinho estranho. Deixa eu colocar mais para cá. Então, olha só, a gente viu aqui como é que a gente faz os planos de implantação e agora eu vou tentar fazer uma coisa aqui para a gente poder entender como é que faz o talude, como é que a gente vai descer isso aqui para cá, porque não necessariamente o corte vai ser sempre assim. Eu cheguei aqui e aí a forma da gente fazer isso aqui, a gente até viu ali um pouco antes, que é trabalhando com os pontos. Então, olha só, se eu clico aqui no meu terreno, a gente viu ali o adicionar ponto. E no adicionar ponto, a gente viu falando um pouquinho sobre essa elevação e sobre essa base de elevação ao longo da superfície aqui também. Então eu coloquei aqui, eu crio os pontos no lugar e o de baixo eu crio uma linha de pontos aqui na altura que eu quero. Um Snap XYZ, ele faz o seguinte, isso não existia antes, né? Agora ele existe. Ele vai pegar e vai usar algum elemento que a gente consiga puxar esse XYZ e vai usar como sendo o topo daquele ajuste na topografia. Então, olha só o que eu vou fazer. Então, aqui, ó, com o terreno selecionado, eu venho aqui no adicionar ponto e aqui tem aqueles ícones que a gente tinha visto ao longo da superfície, absoluto e snap XYZ. Aqui é bom tomar cuidado porque às vezes ele está, por exemplo, ele está com o snap XYZ clicado aqui. Se eu clicar de novo, ele muda, ele desclica, né? Ele vai para o anterior que você estava. O absoluto, que é aquele que a gente colocaria pontos ao nível 0. Então é bom você dar uma olhada aqui, ter certeza, até confirmar por esse ícone aqui qual desses elementos ele está aparecendo. Com o Snap XYZ ligado, a gente vai procurar os pontos aqui. Com essa visualização é difícil a gente acertar o ponto aqui, então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou colocar a estrutura de arame, que aí eu consigo dar o zoom aqui ó, e procurar os pontos que que vão ser o limite da minha topografia. Esse aqui não está dando para achar direito, vamos girar um pouquinho aqui, ó, que a gente consegue achar. Então, olha só o que ele está fazendo. Ele está ajustando a topografia para ficar na altura que a gente quer. Mesmo fazer com esse aqui. Certo? Esse aqui eu vou até deixar como se fosse um muro de arrimo aqui mesmo, só para vocês verem a diferença. Na hora que eu terminar, eu posso clicar na setinha, dar ESC ali, qualquer coisa. Vou voltar aqui para o cores consistentes para vocês verem o que aconteceu. Então está aqui o nosso sólido topográfico, já adaptado a esses planos de implantação que a gente criou ali. Aí vamos dar uma olhada ali no corte. Tá aqui, ó. Ele cortou o terreno, aqui seria um monte de arrimo, aí eu venho o plano de implantação, depois ele começa a descer, aqui sobe de novo. Então isso aqui foi a edição que ele fez com a topografia para a gente poder ter essa situação que é interessante para a gente aqui. Até aproveitando aqui também para mostrar uma outra coisa para vocês, a gente, para trocar aqui e ver o que estava sendo feito com o terreno, a gente veio aqui no corte, né? Cliquei duas vezes, ele veio aqui e já mostrou. Mas tem uma outra ferramenta aqui no 3D que ela é bem interessante, principalmente quando a gente vai trabalhar com topografia e tal, que é a caixa de vista. Então, assim, eu estou aqui sem nada selecionado. Quando eu venho aqui no Propriedades, ele é o Propriedades da vista 3D. Se eu for descendo aqui, eu tenho essa primeira parte de gráficos, depois eu tenho extensões e tal, e eu tenho isso aqui, ó, recortar vistas, aí depois eu tenho recortar região de recorte visível, por aí vai. E aqui no fim eu tenho caixa de corte. Se eu clicar nisso aqui, ó, cliquei e ativei, vocês vão ver que ele criou como se fosse uma caixa virtual ali, transparente, que é a caixa de vista. Se eu clicar nela, eu posso editar a região de corte. Então, olha só, eu posso chegar mais perto ali e aí o terreno vai ficar aparecendo aqui, inclusive com a simbologia de terra, né? Posso chegar aqui e acertar. Então, se eu fiz um terreno que ele está muito torto nas bordas, eu posso acertar essa caixa aqui.
E também posso, inclusive, acertar aqui para poder ver ali de uma forma mais clara o que a gente estava fazendo ali. E aí, para você ligar ou desligar isso aqui, é só você vir aqui no Propriedades. Então, deixa eu clicar fora. E aí você tem aqui o caixa de corte nessa parte de extensões das propriedades da vista 3D. Então, se eu desligar aqui, ó, ele vai desaparecer. Então, assim, a gente vê aqui como é que a gente faz para ajustar o terreno de uma forma mais livre. A gente fez o terreno zerado aqui, a gente colocou os cortes ali. Uma coisa que é bom a gente lembrar é que com essas ferramentas a gente consegue fazer os taludes. Então, vou até dar uns Ctrl Zs aqui. Deixa eu colocar não salvar, deixa eu cancelar. Uns Ctrl Zs aqui para desfazer algumas coisas. Beleza. E aí, como é que a gente tem a precisão que a gente precisa para um talude, por exemplo? Se eu tiver o desenho do talude, melhor ainda, porque eu já vou ter esses pontos normalmente. Mas olha o que eu vou fazer aqui. Eu peguei o meu terreno, vim aqui no adicionar pontos, e aí eu vou começar marcando os pontos do terreno que não vão ser mexidos. Então eu vim aqui no ao longo da superfície, e aí vamos supor que eu tenha aqui definido que o meu terreno vai ser o terreno natural até aqui, e aí a partir desses pontos aqui é que ele vai fazer os ajustes dele para poder acertar ali em relação ao nosso talude. Então vim aqui, esses pontos, eu estou criando os pontos na mesma posição do próprio terreno, que é onde o terreno não vai se mexer. Depois eu venho aqui, esse aqui também eu quero que não se mexa, esse aqui, vou colocar alguns aqui no canto também. Então eu fiz meio que uma borda aqui, que é onde o terreno natural vai continuar. Desses pontos para fora, ele vai continuar o natural. Daqueles pontos para dentro, em direção àquele plano de implantação, eu vou fazer os ajustes ali para poder acertar o meu talude. Então agora, ó, vem aqui, beleza, deixa eu terminar aqui para vocês verem que não mudou nada. Tudo certinho, tudo igual. Quando eu for fazer a mesma coisa, cliquei no terreno, vim aqui no adicionar ponto, e eu vou agora usar aquele lá, o Snap XYZ que a gente acabou de usar. Vou colocar aqui o estrutura de arame, e eu vou clicar aqui agora. Beleza. Acertei aqui e vou finalizar para a gente poder ver como é que ficou. Então, ó, aqueles pontos que eu disse para ele que eu não queria que eles mexessem, tem alguns pontos aqui, tem alguns pontos aqui que ele não mexeu mesmo. O resto ele veio e desceu. Então, dessa forma, a gente consegue criar o talude de uma forma mais fácil. A gente veio aqui e colocou os pontos em que o terreno original não ia se mover e colocou os outros que ele ia ser trocado ali. Deixa eu clicar aqui. Então, aqui os pontos. Pontos que permaneceram exatamente onde era o terreno natural. E aqui os pontos que foram descidos para poder conformar esse talude aqui. Se eu for colocar lá ou a caixa de corte, aqui, olha só o que ele fez. Ele fez ali o talude, mantendo os pontos que me interessavam ser no mesmo nível do terreno original, no lugar que ele estava, e depois ele foi lá e fez os taludes. Então, com isso, a gente consegue fazer os taludes que a gente precisar. Eu posso manter, primeiro eu começo, coloco ali ao longo da superfície os pontos que vão ser mantidos no terreno natural, depois eu vou lá e acerto com esse Snap XYZ para o topo ou a base do meu plano de implantação, que ele já vai fazer esses ajustes aí para a gente. Então, com isso a gente termina aqui essa parte de topografia. A gente vai ver agora a geolocalização também, para poder continuar com os próximos passos. E depois a gente vai fazer essas importações do CAD e outras coisas mais. Então agora a gente vai passar para a parte de geolocalização. Então, gente, continuando aqui com aquele mesmo terreno, deixa eu desligar a caixa de corte aqui, para a gente poder continuar. Para a gente poder fazer a geolocalização, primeiro assim, o que é isso? O que é geolocalização? Para fazer um estudo solar, por exemplo, a gente poderia ligar o Sol aqui, ver o caminho dele, ver se está tudo certo, ok, que ele faria ali uma simulação da insolação nesse terreno. Só que a gente não necessariamente estaria correto pelo seguinte: eu não sei onde esse terreno está. O Revit ainda não, eu não sei especificamente onde o Revit colocou isso aqui.
Ele está no hemisfério norte, ele está no hemisfério sul, ele está virado para que lado, como é que isso funciona. Se a gente não ajustar isso, corre o risco de a gente fazer um estudo errado. Imagine aqui no Brasil a gente fazer um estudo, só que na hora que a gente vai ver o terreno está lá no hemisfério norte. Vai ser totalmente invertido a relação dele com a exposição ao sol. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente colocar esse terreno onde ele está, onde ele estaria na realidade. E aí eu vou fazer o seguinte, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, só acertar um pouquinho a posição dele aqui. Eu vou vir então, nessas nossas abas aqui de cima, eu vou vir nessa aba de gerenciar. E nessa aba de gerenciar, eu tenho aqui algumas opções, entre elas eu tenho aqui localização de projeto. Eu vou clicar então nesse primeiro ícone, que é o de localização, que na hora que eu clicar, vai acontecer o seguinte, vai aparecer essa janela. Se essa janela sua estiver um pouquinho pequena, vou pegar aqui um pouco, você pode pegar aqui no canto e ajustar isso. Normalmente ela vem pequenininha assim, é bom você pegar aqui e ajustar, colocar ela maior, porque vai ser mais fácil de a gente encontrar. Então olha só, onde está esse meu terreno que eu estou fazendo aqui agora? Para o Revit ele está lá em Brasília, e não é esse o caso. A gente precisa colocar ele no lugar exato. Entre Brasília e Juiz de Fora vai dar uma diferença significativa ali em termos de insolação, sim. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é, no definir localização, nessa caixa de opções aqui, ele tem que estar aqui no serviço de mapeamento de internet, que a gente vai pesquisar aqui e aproveitar isso para poder encontrar. Aqui embaixo é só digitar o nome da cidade, Juiz de Fora, então um enter aqui. Vocês vão ver que já vão aparecer alguns links aqui que são possíveis respostas para esse problema. Se ele sumiu, você vem aqui dar um enter de novo, que ele vai aparecer. E aí o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu vou clicar, nossa, tá chato, hein? Vou clicar aqui no primeiro, que aí ele já vai direcionar ali para Juiz de Fora. Outra coisa que você pode fazer é tirar aqui e procurar no Zoom mesmo, achar onde você está, também funciona, mas é mais fácil ali digitar o nome da cidade e pesquisar que ele já vai chegar aqui direitinho. Então assim, vamos considerar que está no centro de Juiz de Fora. A gente, isso é um terreno hipotético mesmo, vamos considerar que ele está aqui e vamos deixar aqui nas proximidades do Parque Alfield aqui. Eu só fui dando zoom mesmo, procurando onde ele estaria, e a partir daí eu vou fazer o seguinte, vou dar um OK aqui, e quando eu faço isso, ele já está geolocalizado. Então a partir de agora, se eu voltar aqui, eu vou ver que ele está localizado aqui em Juiz de Fora. Então beleza, só isso que a gente precisa fazer de início. Com isso aqui a gente define a posição geográfica desse terreno. Um segundo problema que eu preciso fazer é o seguinte, um terreno ele pode estar virado para qualquer lado. A orientação dele pode ser para qualquer lado. Eu posso estar voltado totalmente para norte, frente para o norte, posso estar de frente para o sul, sem mudar a posição dele. Então, só girando o terreno, a gente teria inúmeras situações ali possíveis de insolação. Então, o segundo passo que a gente precisa fazer agora é exatamente ajustar esse norte verdadeiro para que ele fique voltado para a direção certa que a gente precisa para a gente poder fazer o nosso estudo solar. Beleza. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso direcionar o norte verdadeiro aqui. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou lá para o terreno, né, para a gente pegar uma projeção horizontal, que a gente vai conseguir direcionar isso melhor. Se eu tiver uma referência que veio do CAD, um direcionamento de norte ali, a gente pode usar isso, mas no nosso caso aqui vamos considerar que ele está girado 45 graus, então para a direita. E aí o que eu vou fazer aqui? Então a primeira coisa a fazer é, eu preciso vir aqui no propriedades e pedir para pro meu Revit considerar o norte verdadeiro para que a gente possa começar a editá-lo. E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, aqui no desenho de projeção horizontal, no meu caso eu estou no terreno, sem nada selecionado, a aba de propriedades ela vira propriedade daquela vista. E aqui ó, na oitava linha, a gente tem aqui orientação. Essa orientação, nesse caso, ela está norte do projeto, então o terreno está ali, disso que a gente colocou, está ortogonalzinho ali em relação ao plano de trabalho e tal. Se eu vier aqui e clicar nisso aqui, eu preciso colocar no norte verdadeiro. Quando eu faço isso, o Revit passou a considerar o meu norte verdadeiro
como sendo referência ali, o que está virado para cima, sendo a referência do meu projeto. Por enquanto a gente ainda não ajustou a rotação dele, a gente só ligou isso para a gente poder começar a rotacionar. E aí o que eu vou fazer agora vai ser isso, eu vou ajustar o meu terreno, vou rotacionar o meu terreno para o lugar certo. É isso aqui a gente tinha que fazer antes, né, porque senão o Revit não deixa a gente ajustar, mas agora eu vou fazer essa rotação. Como é que eu faço essa rotação? Vou me gerenciar naquele mesmo lugar de localização de projeto que a gente já conhecia, a gente já usou aqui em cima a localização. Eu vou vir aqui no último de baixo, que é o de posição, cliquei na setinha, vai aparecer isso aqui, ó, rotacionar o norte verdadeiro. Quando eu clico aqui, vocês vão ver que ele já pegou ali uma bolinha para ser o centro do meu giro. Se eu tivesse um desenho de norte aqui em algum lugar, eu poderia pegar isso aqui, ó, clicar na própria bolinha e levar lá para onde tiver o meu desenho de norte para poder girar em função disso. Mas o que importa para a gente é o seguinte, aqui a gente vai só girar 45 graus. Então eu vou colocar aqui, vou parar o meu mouse quando ele estiver lá em cima, né? Deixa eu dar uma travadinha. Eu vou clicar aqui, vou direcionar para onde eu quero e vou digitar aqui quantos graus eu quero que ele gire. No nosso caso, 45, Enter. Ele foi lá e já girou para a gente o nosso terreno. Então, a partir de agora, o nosso norte verdadeiro ele está girado aqui e o Revit já está reconhecendo. Então, ele tinha ali, primeiro, a gente identificou a posição exata em que ele está colocado e agora a gente identificou para que lado ele está girado. E vocês viram que ele deu uma ajustada aqui, né? Em função da posição, ele girou, não é que ele girou o desenho, ele girou o ambiente todo. Então isso aqui continua sendo como era, só que ele está girado. Se eu quiser voltar naquele própria orientação lá, eu venho aqui e coloco o norte do projeto, ele já volta ao que estava. E se eu quiser colocar o norte verdadeiro, eu venho aqui e coloco o norte verdadeiro, que ele já vai estar aquilo ali. Para a gente ter uma referência, vamos colocar uma seta de norte aqui. Como eu já disse para vocês, mesmo a simbologia no Revit, ela trabalha com um esquema de famílias. Então, para eu colocar uma seta de norte aqui, eu preciso incluir uma família. Se ela não existir aqui, a gente vai precisar carregar. Eu já mandei para vocês uma, né, para vocês baixarem lá do nosso Canvas, né, e a gente vai poder pegar ele aqui diretamente. Como é que eu faço isso? Exatamente como qualquer outro. Eu quero vir aqui e eu quero incluir um símbolo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no anotar, que é uma anotação, né, como cota, nota, esse tipo de coisa. E aqui no fim eu tenho o símbolo. Quando eu clico nele, ele me permite carregar família. E no carregar família eu vou procurar onde está a minha seta de norte lá, que a gente viu, onde vocês baixaram e tal. Vou dar um abrir aqui e eu vou colocar aqui no meu projeto. Eu sei que o Revit considera o norte para cima, né? Então aqui já está tudo certinho. Que aí quando eu quiser, nesse caso aqui, acabei de colocar a seta de norte, não significa que eu mudei o norte não, tá? Significa que a seta de norte está certa ali. Se eu quiser voltar aqui a orientação, eu posso voltar para a orientação do projeto, que aí o que ele vai fazer? Ele vai rotacionar a seta do norte para o lado certinho dele. Então isso aqui é só uma nota mesmo para a gente poder ver como é que ele está colocado. E agora o que a gente vai fazer vai ser exatamente o motivo da gente ter feito isso tudo. Para que eu acertei a posição do terreno, para que eu acertei essa rotação e tal. Eu fiz isso para poder fazer um estudo solar. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar aqui, vamos lá para o 3D, né? 3D para ficar mais fácil de ver. No 3D, eu vou chegar e eu vou ligar o Sol primeiro. E como eu faço isso? Aqui embaixo, nesses ícones de visualização, a gente tem aqui esse solzinho. Ele está com a luz apagada ali do lado, porque ele está desligado. Então, se eu clicar nele, ele vai me permitir caminho de sol ativado, tem as configurações, né? Depois tem o caminho de sol desativado, caminho de sol ativado e o estudo solar. Eu vou ativar esse caminho. Então, cliquei aqui, que já vocês vão ver que ele vai perguntar se a gente quer manter como está, sem considerar localização, data, hora, esse tipo de coisa. Só vai ser um sombreamento ali de luz e sombra, não tem nada a ver com a posição do Sol. Ou se eu quero usar localização, data e hora do projeto para especificar essa luz que vai aparecer ali, que é o que a gente vai clicar. Então a gente vai clicar nessa primeira opção, que aí vai aparecer esse desenhozinho aqui, que é a posição que a gente tem. Então olha só o norte lá para onde ele está. E isso aqui é o Sol.
Se eu clicar nessa bolinha aqui e girar, eu vou colocar o som onde eu quiser. E aí tem duas coisas. Primeiro, não está aparecendo sombra aqui. Como é que eu faço para ligar isso? Eu posso vir aqui embaixo, do lado do sol, a gente tem aqui os sombras desativadas, que na hora que eu clicar, ele vai ativar as sombras aqui no terreno. E a outra coisa é que a gente pode ajustar tanto a hora quanto o dia que ele aparece. E como é que eu ajusto o dia? Se eu clicar aqui nesse, tá aqui ó, 3 de março, se eu clicar aqui, eu passo a ter acesso a isso. Então vamos lá, 10 de outubro de 2024. Como é que vai estar o sol nesse dia? E aqui ele está às 15 horas. Não, quero saber às 9 da manhã. 09, Enter. Aí isso aqui vai ser a posição que o sol vai estar nesse dia e vai estar gerando esse tipo de sombra aqui. Bom, então para fechar essa parte de estudo solar, eu vou mostrar para vocês algumas configurações aqui para a gente poder gerar um vídeo, alguma coisa assim. Nesse caso, a gente viu aqui no caminho do sol, a gente só ligou ou desligou. Mas eu mostrei aqui na hora que a gente tinha aqui o configurações do sol e estudo solar. Um está estritamente ligado ao outro. A gente configura o sol e depois gera um estudo solar a partir dessa configuração. Então, vou clicar aqui no configuração do sol. Vai aparecer essa janela aqui que me permite escolher um dia específico, um horário específico. Então, pode ser solstício de verão, inverno. Pode ser um dia que eu coloque aqui mesmo, não tem problema. Pode ser uma simulação de um dia único, então eu posso escolher também um dia específico, solstício, equinócio ali. E eu posso colocar do nascer ao pôr do sol, eu posso escolher um horário aqui também. E o que importa, tem outros também que múltiplos dias, eliminação, só para colocar o azimuth ali, depois em Comfort vocês vão ter uma ideia melhor disso. Mas eu posso aqui no dia único, colocar do nascer ao pôr do sol, e aqui quantas imagens ele vai fazer ali, a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, a cada 45 segundos, a cada 1 hora tal. Vou deixar 15 minutos aqui, que aí ele vai gerar 43 imagens para a gente poder estudar esse dia todo. A partir do momento que eu der aplicar aqui, ó, pode ser ok também, ele já vai para uma primeira opção, mas ele vai deixar o seguinte, quando eu clico de novo aqui no Sol, eu vou em Estudo Solar, ele vai para essa aba aqui, que ela é meio que uma configuração desse estudo solar. Então eu posso dar um reproduzir aqui, que ele vai passar o dia todo ali. Se eu colocar reproduzir em ciclo, ele vai um pouco mais devagar e eu controlo a velocidade aqui. Ó. Se eu colocar mais lento aqui, ele vai lento pouco. Se eu colocar mais rápido, ele vai fazer essa volta mais rápida e vai continuar ali pelo loop que ele está fazendo. E aí eu posso parar aqui para poder finalizar esse estudo solar. E depois que eu fizer essa configuração, então depois que eu ajustar isso aqui tudo, eu posso exportar isso. Então como é que seria? Eu vou vir aqui em arquivo, eu vou em exportar, o rolar que não funciona, então eu tenho que parar o mouse aqui em cima, dessa setinha para ele ir para cima ou para baixo, e o que importa é que a gente vem aqui, ó. Então fui em exportar, aí eu venho em imagens e animações, e aí eu vou aqui em estudo solar. Ele vai perguntar quais quadros eu quero mandar, se eu quero um intervalo específico, quantos quadros por segundo eu quero. Aí, assim, quanto mais quadros, mais fluido vai ser. A gente já conhece um pouco sobre essa história dos quadros e tal. É basicamente a configuração dos vídeos comuns. E aqui, vamos deixar qual tipo de renderização ele vai querer ficar. E aí aqui tem, só basta para a gente dar um OK aqui agora. Escolher um lugar para poder salvar esse arquivo. Então, aqui no C. Estudo solar. E eu vou salvar em AVI. A gente poderia escolher alguma outra configuração aqui, mas as outras são em imagem estática. Se você fizer isso, ele vai salvar quadro a quadro que ele fez. Vou dar um OK aqui, salvar. Ele vai fazer aqui, compactador. Pode deixar quadros inteiros mesmo sem compactação. Eu vou dar um OK. Se a gente for na pasta que ele está gravando, quando eu dou play aqui para abrir o vídeo, ele está lá. O estudo solar que a gente configurou para ele fazer. Foi lá e está fazendo o estudo solar de um dia específico aí.
Beleza, então assim a gente finaliza a parte de estudo solar aqui no Revit também. Então a gente fez a geolocalização, depois a direção do norte e aí as configurações do Sol. Se quiser desligar aqui, só vir e desligar o caminho do Sol que ele volta a ser. E o vale mesmo também para a sombra, né? Se eu clicar aqui eu desligo e ele volta ali ao que era o estado normal do Revit. Então, com isso, gente, a gente fecha os temas da aula de hoje. A gente viu lá desde a topografia até o estudo solar e tal, e a partir da próxima aula a gente vai começar a fazer os volumes ali, a gente vai começar uma modelagem da residência desde o início para poder fazê-la direitinho, já com uma modelagem de terreno a partir do CAD, importando coisas, mas usando essas ferramentas que a gente viu aqui hoje, que elas vão ser bem úteis para a gente conseguir fazer os nossos terrenos aí e a partir disso começar as modelagens. Então até lá, até o próximo vídeo.